meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. No caminho da transição das carruagens puxadas por cavalos para um carro com motor de combustão interna, os projetistas enfrentaram muitos problemas que precisavam ser resolvidos. Um deles era a necessidade de combinar as faixas de RPM do motor e das rodas. A faixa de velocidade operacional do motor é de 800 a aproximadamente 8.000 rotações por minuto. As rodas têm velocidade de até 1.500 rotações por minuto. Sem a introdução de um link intermediário, essa tarefa não pode ser resolvida. Como resultado do trabalho para resolver a questão da compatibilidade de velocidade, surgiu a caixa de câmbio mecânica, a caixa de câmbio. Na Rússia, ela foi usada pela primeira vez por I.P. Kulibin em seu carrinho de scooter no final do século XVIII. Apesar do surgimento posterior de caixas de câmbio automáticas mais convenientes, a caixa de câmbio manual ainda é usada nos carros atualmente. Vantagens e desvantagens da transmissão manual. As caixas de engrenagens de transmissão são divididas em tipos, em escalonadas e contínuas. A mecânica pertence ao primeiro tipo. Em comparação com os outros, a boa e velha mecânica tem várias vantagens em simplicidade de projeto, confiabilidade, facilidade de manutenção, a menor perda de potência na transmissão do motor para as rodas, alta velocidade de deslocamento, baixo custo de fabricação. Graças a essas qualidades, a transmissão mecânica ainda está em serviço. As desvantagens podem ser atribuídas à necessidade de possuir uma habilidade de controle específica, a liberação suave da embreagem. Alta fadiga do motorista em um grande número de ciclos de toque e parada. Embreagem. O mecanismo de embreagem é parte integrante de todas as caixas de câmbio. Ele serve para interromper o fluxo de potência do motor para a caixa de câmbio. Isso é necessário para que as velocidades de rotação das marchas possam ser equalizadas durante a troca de marchas. Na maioria dos carros, é usada uma embreagem de fricção seca de disco único. Seus componentes são encárter da embreagem, cesto da embreagem com mola de diafragma, também conhecido como disco de acionamento, disco escravo da embreagem, rolamento de liberação, garfo de liberação da embreagem, acionamento de liberação da embreagem, hidráulico, ou por cabo, pedal de liberação. Princípio de funcionamento da embreagem. Em operação normal, a embreagem está fechada, os discos de acionamento e acionado estão firmemente assentados um contra o outro. Ela é liberada pelo motorista ao pressionar o pedal apropriado. Além disso, por meio de um acionamento hidráulico ou por cabo, o impacto é transmitido ao garfo de liberação da embreagem, que, por meio do rolamento de liberação, empurra o disco acionado para longe do mestre, e o motor e a caixa de câmbio são desconectados. Projeto da caixa de câmbio. A quantidade de torque transmitida do motor para o eixo de acionamento deve corresponder às condições de condução. Para alterá-la, ela serve como uma caixa de câmbio mecânica, dentro da qual há eixos com engrenagens. O princípio de operação da caixa de engrenagens é simples, a magnitude do torque transmitido é alterada em etapas, mudando os pares de engrenagens que estão em sincronia. A caixa de câmbio mecânica consiste nas seguintes partes: o projeto das unidades para carros com tração dianteira e traseira é diferente. Isso se deve à localização do motor. Nos carros com tração dianteira, o motor está localizado ao longo do eixo longitudinal. Essa posição exige que a caixa de câmbio seja compacta. Isso é conseguido com o uso de um projeto com dois eixos. Os veículos com tração traseira integral têm a unidade de potência localizada longitudinalmente, o que permite o uso de 3 eixos. No projeto da caixa de câmbio, as engrenagens nos eixos de uma transmissão manual têm diâmetros e números de dentes diferentes. Isso altera o torque que pode ser transmitido. Se o diâmetro e o número de dentes da engrenagem motriz forem menores do que os da engrenagem intermediária, o torque aumentará. Se for o contrário, ele diminuirá. A relação entre o número de dentes da engrenagem acionada e a engrenagem mestre é chamada de relação de engrenagem. Quanto maior a relação, a engrenagem escrava gira em uma velocidade mais lenta. Em caixas de câmbio de 3 eixos, uma das engrenagens tem uma relação de 1h/1. Nesse caso, o torque transmitido pelo motor não se altera. Como regra,
Essa relação corresponde à quarta marcha. 3 marchas são engatadas para a marcha Ré. Um número impar de marchas faz com que o eixo secundário mude o sentido de rotação para o oposto. As caixas de câmbio de carros de passeio modernos podem ter de 4 a 7 marchas. Nas caixas de caminhões, são usados dispositivos adicionais em divisores e desmultiplicadores, que permitem obter o número de marchas, expresso em números de 2 dígitos. Princípio de operação. Para que o motorista possa engatar a marcha necessária, o motor e o eixo primário da caixa de câmbio devem ser temporariamente desconectados. Em caixas de câmbio controladas mecanicamente, a embreagem é usada para essa finalidade. Nos carros, são usadas embreagens de disco, que utilizam a forca de atrito entre as superfícies de trabalho de 2 discos, mestre e escravo. Ao pressionar o pedal da embreagem, o motorista separa o motor e a caixa, tendo a oportunidade de usar a alavanca de controle para trocar os pares de marchas que estão em malha. Mas os eixos da caixa de câmbio, mesmo que desconectados do motor pela embreagem, continuam a girar. A velocidade de rotação, nesse caso, é diferente. Portanto, os dentes das engrenagens que entram na malha não estão alinhados entre si e se chocam com forca. O estresse causado por isso é muito alto e reduz a vida útil das peças. Para reduzir o efeito negativo da colisão, os projetistas introduziram sincronizadores no dispositivo das caixas de engrenagens mecânicas. O sincronizador é um acoplamento com dentes internos e anéis dentados cônicos. As engrenagens sincronizadas da caixa de engrenagens têm superfícies cônicas correspondentes às superfícies dos anéis. Princípio de operação: o alinhamento das velocidades de rotação e devido às forças de atrito que surgem entre as engrenagens e os anéis da embreagem do sincronizador. Controle. Para trocar de marcha em uma transmissão manual, o motorista deve executar a seguinte sequência de ações: pressionar o pedal da embreagem, mover a alavanca da caixa de câmbio para a posição neutra, sem abaixar o pedal, mover a alavanca para a posição correspondente à marcha selecionada, solte suavemente o pedal da embreagem. Por conveniência, o esquema de disposição das marchas está impresso na alça da alavanca da caixa de câmbio. Cada marcha tem seu próprio número, de 1 em diante. Quanto maior ele for, menor será a relação de marchas. A partir da quinta marcha, a relação de marchas é menor que 1. Essas engrenagens são chamadas de engrenagens overdrive, porque a engrenagem acionada, nesse caso, gira mais rápido do que a engrenagem acionadora. Elas são usadas para viajar em altas velocidades, permitindo que o motor trabalhe com menos carga. A marcha Ré é identificada com a letra latina R. Um motorista experiente não precisa de um esquema de troca de marchas. Basta memorizá-lo uma vez e não há necessidade de verificá-lo. E muito mais difícil aprender a trocar as marchas sem solavancos e deslizamento da embreagem. A habilidade de trocar as marchas suavemente requer um longo treinamento e nem todos conseguem fazer isso de uma só vez. Portanto, os projetistas têm procurado e continuam procurando maneiras de simplificar o processo de dirigir o clássico mecânico. Pico de desenvolvimento: robôs. A eletrônica veio em socorro na difícil tarefa de melhorar o design da caixa de câmbio manual. Com sua ajuda, eles conseguiram controlar a troca de marchas sem a participação do motorista. Essas caixas de câmbio são chamadas de robotizadas. Permanecendo estruturalmente mecânicas e tendo em seu dispositivo uma peça como uma embreagem de fricção, elas assumem o processo de apertar e mudar de marcha. Esse dispositivo permite manter a relativa simplicidade da própria caixa e aproximar-se do conforto de controle das transmissões automáticas. Mas, ao se livrar de uma série de desvantagens do MKPP, as novas unidades adquiriram suas próprias desvantagens, inerentes apenas a elas. Como o mecanismo de embreagem não foi a lugar algum, houve um problema em ao se mover em uma subida, o carro recua. Isso está relacionado ao fato de que, ao desconectar os discos de acionamento e de tração, o carro não é segurado por nada, o motorista. Nesse momento, transfere o pé do pedal do freio para o acelerador. Essa dificuldade é resolvida de duas maneiras: em fazendo ajustes no algoritmo de controle, forçando o carro a liberar a pressão no sistema de freio com um atraso, ou introduzindo uma segunda embreagem no projeto. Assim, uma delas permanece fechada durante a troca de marchas. O futuro do ICCT. Como resultado, os fabricantes de automóveis continuam a usar a transmissão manual no projeto de seus carros. Devido à combinação de simplicidade e baixo custo, praticamente não há alternativa a ela no segmento de carros econômicos. Ela também é respeitada pelos fãs de direção esportiva por suas mudanças rápidas, confiabilidade e despretensão. Apesar da idade venerável do projeto,
cujo princípio de operação não mudou muito em sua longa existência, a boa e velha mecânica. Continua sendo a variante de transmissão mais difundida na construção de automóveis. E assim chegamos ao final do nosso vídeo sobre como fazer as rodas girarem com uma transmissão manual. Esperamos que as dicas e técnicas que compartilhamos tenham sido úteis para você entender melhor esse processo. Lembre-se de praticar sempre em um ambiente seguro e, com o tempo, você se tornará um verdadeiro expert na direção com câmbio manual. Obrigado por assistir e até a próxima!